Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com você. O meu convidado de hoje está aqui pela segunda vez. Então, eu não vou assim fazer uma super apresentação, porque quem quiser saber mais vai ter que entrar. Vou deixar o link aqui e assistir o podcast anterior, onde nós falamos sobre como é uma carreira de um perito na área administrativa. Era isso mesmo ou eu errei, Sim, Fernando? correto. Acertei? Correto, tá certo. Só que hoje o Fernando está aqui para a gente conversar sobre um outro assunto que também envolve a perícia, claro. Só que nós vamos falar sobre a atuação de um perito em separações ou divórcio. E aí eu não estou falando só de casal, estou falando de empresa, estou falando de tudo que envolve dinheiro. Correto. Tô certa? Corretíssima. Fernando Arias, seja muito bem-vindo novamente. Voltou aqui para o podcast. E vamos embora? Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Agora vamos falar de separação, divórcio. Eu queria que você começasse primeiro me dando um panorama de qual a importância de um perito quando a gente está falando aí de uma separação. Perfeito. A área que eu atuo é a área financeira. Então, o papel do perito judicial especialista em finanças é para poder mitigar riscos financeiros. Entre os riscos, é fazer a avaliação correta dos bens, evitar fraudes financeiras. Então, tudo isso, nós, peritos judiciais especialistas em finanças, a gente dá um resguardo para o cliente ou para o casal que está se separando, né, fazendo o divórcio, de fazer esses cálculos de uma forma mais com equidade, uma forma mais justa, sem lesar de um lado ou de outro. Então, a importância de poder fazer esses cálculos através de um profissional especializado é o que vai trazer a segurança para os separandos, né? E isso vai trazer também a segurança jurídica para isso. E aí a gente vai desmembrar isso para as pessoas entenderem um pouco mais no detalhe, né? Vamos começar pelo básico, né? Assim, separação de casal. Deve ter pouca confusão e pouca fraude, né? Tem Tem muita, né? bastante confusão, porque um lado se sente lesado, não tem acordo, daí vai para a justiça porque uma parte não quer dar o dinheiro da outra parte. E qual que é o valor dessa parte? Aí entra os questionamentos que precisa de um perito judicial para poder fazer os cálculos, tá? E o que a gente faz? Sempre tenta conversar para que resolva amigavelmente antes de ir para o litigioso, antes de ir para a justiça e tudo mais, né? Apresentando um parecer técnico, né? Sobre o valor de o que cada um tem para receber, tentando mediar aquela ação, juntamente com advogados e tudo mais. E aí, quando não tem solução, não tem acordo, daí vai para a justiça, né? Ô, Fernando, e quais são as ferramentas, né, que você tem, no caso, quando a gente está falando de um divórcio de casal, né? Quais são as ferramentas ou os métodos que você usa para poder emitir aí um laudo, né? Antes de mais nada, uma das ferramentas que é utilizada para qualquer tipo de perícia, inclusive, independente da área, é uma perícia prévia. Você verificar se aqueles dados e informações são verídicos, são concretos. Então, vamos supor, um balanço patrimonial, um balanço contábil de uma empresa, aquelas informações, elas são fidedignas? Então, antes de mais nada, a gente precisa se assegurar sobre aquelas informações. Então, assim, pode acontecer de ter lá um balanço contábil e eu perceber que um e-commerce ou até mesmo uma loja, um comércio, não está discriminado valores de estoques no balanço contábil, porque alguém pode ter esquecido de contabilizar. Olha, tá faltando coisas aqui. Então, a primeira coisa é verificar sobre a veracidade das informações. Essa é a base. Sim, é a Começa base. daí. E quando normalmente quem te contrata, Fernando, por exemplo, é o juiz que pede a perícia ou é uma das partes? Como que funciona? Existem três momentos, tá? Você pode ser contratado diretamente pelo Tribunal de Justiça, onde o juiz ele solicita o perito para poder apaziguar a situação e trazer um laudo, né, sobre o cálculo específico para o juiz tomar a decisão. Então, o perito judicial ele é um auxiliar do juiz que vai trazer a verdade dos fatos e quem toma a decisão é o juiz. Outra forma também, que seria o segundo ponto, é atuar por uma das partes. Né? Você pode atuar tanto pelo marido que está separando ou pela esposa. Então, essas são as partes aí.
E o outro lado seria, antes de ir para o judicial, você fazer esses cálculos, essa apresentação, essa espécie de consultoria, assistência técnica, né? Para não ir para a justiça. Então, você faz de forma amigável, consensual. Então, tem esses 3 momentos aí. Eu poderia dizer que uma perícia ela pode ser uma ferramenta, por exemplo, sem a perícia, depois a pessoa questionar na justiça a separação, o que foi dividido. Essa perícia, se eu fizer ela antes, ela pode evitar isso ou não? Pode. Quando você faz uma perícia prévia, vamos supor, tem um casal e estão se separando. E aí, no meio, tem uma empresa também que precisa fazer a divisão de bens e tudo mais. Quando você faz uma perícia prévia, você vai chegar no valor justo para ambas as partes, né? Quando não tem uma perícia prévia para isso, pode ser que uma das partes seja prejudicada, tanto para mais como para menos, né? E quando você traz a verdade dos fatos sobre o valor do cálculo, como que é essa partilha, o porquê que está sendo dividido daquela forma, por que chegou naquele valor, traz uma tranquilidade, porque as partes, por mais que elas estejam acaloradas nas emoções, ela vê que tem uma pessoa técnica resolvendo aquela questão e trazendo valores, trazendo números para elas entrarem num acordo, né? Porque, na verdade, o seu trabalho, nesse caso, não tem nenhum envolvimento emocional, ele é simplesmente baseado nos números. Baseado nos números. Emoção zero. Então a gente não se envolve, né, com a história de um ou a história de outro. A gente vai buscar fatos, vai buscar verdade, vai fazer diligência, vai mitigar riscos para a parte contratada. Que mais? Trazer segurança jurídica para os advogados, para os juízes, através de fundamentação. Hoje em dia, a gente escuta muito um termo que eu tenho visto bastante nas redes sociais, que é violência patrimonial. O que seria a violência patrimonial? A violência patrimonial, ela está dentro da Lei Maria da Penha, né? Que é sobre a parte de violência doméstica. E a violência patrimonial acontece muito, às vezes, entre os casais, o fato do marido ou a esposa se apropriar de bens do outro, tá? E dentro de uma empresa, ou quando tem um casal que trabalham junto, isso pode acontecer de uma forma muito sutil. Por exemplo, o fato de tomar um notebook. Olha, esse notebook aqui a gente vai levar para o funcionário, você não vai mais ter. Isso acaba tendo uma violência patrimonial também. Então, são alguns detalhes, ou até mesmo excluir de reuniões importantes, decisoriais, né? Por mais que a gente esteja falando de casal, mas quando estão envolvendo em empresas, pode ser caracterizado também. E isso é muito sutil. E nós, períodos judiciais, quando a gente começa a perceber que a esposa ou o marido começa a alegar que o notebook que estava utilizando, seja o pessoal ou da empresa, passou a ter um outro fim, ou até mesmo o carro da esposa. Olha, você não vai mais usar o carro porque o meu carro eu tive que vender para fazer um aporte na empresa. Dela cede o carro. Isso está tirando os bens, está tirando o patrimônio da pessoa. Então, isso é considerado como violência patrimonial. E olha, são algumas coisas que parecem sutil. Ah, não, foi para resolver um problema pontual. Mas a gente começa a ligar os pontos, não é tão pontual. Ele está relacionado com a violência patrimonial. E pela sua experiência, isso acontece de uma maneira premeditada? Tipo, a pessoa já está pensando em separar e já começa a ver, deixa eu ver o que eu consigo salvar aqui. Aí vai de cada ser humano, né? Tem ser humano que vai fazer premeditado, outros de forma não intencional, mas acaba acontecendo. Então a gente não pode dizer, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? E por isso a importância de um perito judicial, especialista em finanças, para poder trazer resguardo para o casal que estão fazendo a separação, né, ou o divórcio, e de uma forma mais segura, de uma forma que seja equilibrada para ambos os lados. E você citou que a violência patrimonial ela está dentro da Lei Maria da Penha. Sim. Para quem está assistindo agora e não entende, né, o que é a Lei Maria da Penha e em que momento isso é uma atualização, como que funciona? Olha, essa parte jurídica a gente sempre deixa mais para os advogados, né? Sim. Porque eu fico mais restrito na administração. O meu entendimento de a Lei Maria da Penha é sobre a violência doméstica que mulheres sofrem, né? Então,
eu paro nesse momento para não falar sobre leis, daqui a pouco advogado, foi lá um perito, você achando que é advogado. Não. Então a gente sobre violência doméstica, tá? Tá, mas aí essa parte da violência patrimonial, ela tá dentro Da violência doméstica. ela tá dentro da violência Isso. doméstica. Agora, eu queria que a gente entrasse, eu queria entrar um pouquinho na parte de fraudes financeiras e ocultação de bens. Perfeito. Isso acontece também no âmbito quando a gente está falando de casal ou somente de empresa? As duas coisas acontecem. Existem casos que quando o casal está se separando, né? Já sabendo que vai ter o divórcio, vai ter a partilha de bens, tem lá investimento em criptomoedas, investimento no exterior, ou até mesmo em contas que a mulher ou o esposo não saiba de outras contas bancárias. Hoje, através da bancos digitais, você abre uma conta de um dia para o outro. Então, é um pouco difícil de se rastrear, né? Mas um especialista em finanças, ele começa a percorrer o rastro, né? Tudo fica rastros. E a gente tem um olhar um pouco mais clínico para detectar por onde está indo essas coisas. Quando você é contratado, ou um perito, né, contratado, você tem acesso, a partir do momento que a pessoa te contrata, você tem acesso, por exemplo, a imposto de renda, a balancetes. Como que você vai rastreando esse dinheiro? Normalmente, quando a pessoa já está se separando, ela já se preveniu. E ela já tem esses documentos em mãos, né? Então, de alguma forma, porque já moravam juntos, né? Então, de alguma forma, ela já tinha esses documentos em mãos, tá? Então, nunca precisei ir atrás de imposto de renda, mas isso o juiz, através de decisões judiciais, ele consegue fazer a solicitação e leva para os autos, através de imposto de renda ou através dos extratos bancários, pedido pelo juiz, tem que entregar. Você consegue me falar assim, algum case, algum caso assim que você foi e descobriu, por exemplo, dinheiro no exterior, criptomoeda? Você tem algum, você lembra algum? Sobre a ocultação de bens, eu tenho um caso que o casal estava se separando, a cliente me contratou para poder fazer os cálculos, né? E o valor que o ex-marido queria dar para a esposa era um valor muito baixo, né? E ela falou, acho que eu tenho um valor a mais para receber, né? Daí foi nesse inteirinho, ela me achou pela internet, viu todas as minhas qualificações, viu que eu sou perito judicial no Tribunal de Justiça. Eu sempre mando para meus clientes a certidão de perito judicial, a certidão de habilidades técnicas e a certidão de regularidade profissional, todas elas emitidas pelo Conselho Regional de Administração, trazendo maior segurança para o cliente. Mostrei esses documentos, fiz uma conversa com o cliente e recebi os documentos que ela tinha em mãos. Inclusive, é um processo litigioso, onde o ex-marido já apresentou um laudo através de um assistente técnico, mostrando por A mais B o quanto ele deveria pagar, né? Que no caso era por volta de 100 mil reais, e ela, na inocência, falou: eu acho que é mais, eu só não sei o quanto que é mais, né? Porque tem empresa e tudo mais, e eu fui contratado para poder fazer essa avaliação e tudo mais. No decorrer de analisar os documentos entregues pela outra parte, eu fui nas falhas, porque eu não tive acesso aos documentos de forma integral. Mas eu tenho um olhar clínico. Se teve uma saída de alguma coisa, teve que ter uma entrada, né? E através disso eu fui reconstruindo todo o cenário para chegar num valor mais próximo do estimado para minha cliente. Resumindo isso, ela tem um valor, sim, 40 vezes maior do Nossa, que ele estava propondo para ela. é muita diferença, É muita gente. diferença. É até triste, né? Na verdade, você pensar, né? E o Fernando deve ser navegar por um mar desconhecido aí, né? Porque eu tô pensando aqui, quando a gente está falando de uma separação de casal, e quando é uma separação de casal que envolve sociedade e empresa com outras pessoas, né? Sim. E neste caso, falando quando envolve outras pessoas, até vamos fazer aqui um exemplo hipotético, tá? Tem o João e tem o Pedro, eles são sócios, 50% cada um, tá? O João, ele é casado com a Maria e depois ele vem se separar. Tecnicamente, a Maria tem 50% das cotas do que o João tem
ele tem de propriedade dessa empresa. Então, imaginando que a empresa tenha lá um capital de 100 mil reais. Então, o Pedro tem 50 mil, o João tem 50 mil. A Maria, ela tem 25 mil dessas cotas. Essa é a conta que todo mundo, o leigo, vai fazer. Eu já estava fazendo essa conta aí, tá errado. Sim. Ah, meu Deus. Sim, por quê? O capital social, ele também é conhecido como capital inicial. Analisando as palavras, o que te remete capital inicial? Quando começa. Quando começa. Então já não é mais o mesmo. Já começa por aí. Então, você fazer só pelo capital inicial, a conta já está errada. Lógico que, para entrar num acordo, resolver de forma mais rápida, vai se resolver. Porque matematicamente não tem o que se discutir. Mas daí se a gente for avaliar que essa empresa ela apresenta um lucro hipotético aí de 10 mil por mês, tá? No final do ano ela teve um faturamento de 120. Se a gente for dividir proporcionalmente, tá? Que o Pedro tem 50% e o João 50%, de 120 está falando de 60. Desses 60, a parte da Maria já passou a ser 30. Olha a diferença de ter um especialista para analisar isso. Isso, a gente não está falando ainda dos bens patrimoniais dessa empresa. Se ela adquiriu computadores, se ela adquiriu carro, se ela tem marcas e patentes, se ela tem software. Esses valores podem chegar à casa de milhões. E a Tadinha ia ficar com 25 mil inicial. Vai ter uma fila aí para te contratar depois desse podcast. Aqui que você está abrindo A gente dá toda uma caminho. orientação através de fundamentação. Isso acontece. Agora vamos falar no caso de empresa, né? A gente tá. Porque quando a gente fala casal, fica mais acessível, né? Da pessoa imaginar a situação, né? Mas dentro das empresas é o mesmo critério. Quando essa pessoa é sócio de várias empresas. Sim, a partilha. E é uma coisa muito importante que os empresários ainda não estão atentos, mas no contrato social, quando você vai. Antes de abrir a empresa, se faz um contrato social. Esse contrato social já tem que deixar uma cláusula explicando como será a saída dos sócios, como será a compra ou a venda das cotas, ou até mesmo a importância de se fazer um valuation, tá? Que é a avaliação da empresa. A gente vai falar por cotas. Se a gente for falar por cotas, é esse valor. Quanto que tinha as cotas? Vale R$1 cada uma, 100 mil cotas, 100 mil reais, 50 mil para cada um, tá tudo certo. Cotas. Agora, quando a gente fala de valuation, quanto que a empresa vale hoje? Né? Até um exemplo que eu trago quando a gente for falar, tem que apurar o patrimônio, né? Hoje a gente está na era tecnológica. Uma das grandes empresas de transporte é a Uber. Ela fatura bilhões, se não for trilhões. Ela não tem automóveis. Você vai falar com uma empresa que não tem bens? Então, é isso que é a atenção. Por exemplo, mas numa partilha não tem que separar os imóveis? A Airbnb não tem imóveis. Então, quer dizer que ela não tem valor para dividir? Agora, quanto que vale os bens intangíveis, que são os abstratos que a gente não pega, das marcas e patentes? Uber, Airbnb. Aí você precisa de um profissional. E aí, então, já foi muito mais que um mar, que eu falei que era navegar no mar desconhecido, já não sei nem o que é mais que você está trazendo. Mas é isso. Para você ver a complexidade que o perito judicial, ele entra auxiliando os advogados, auxiliando o juiz. O juiz, ele conhece todas as leis. E quando ele tem dúvida sobre alguma coisa, ele chama um perito. Então, os advogados também devem chamar um perito. As pessoas físicas, as empresas também. Se o juiz chama um perito para não tomar uma decisão sozinho, por que as pessoas querem fazer sozinhas? Olha a complexidade. É gigantesca, né? Gigantesca. E eu adoro tudo isso. Eu imagino. E quando a gente, por exemplo, está falando de empresa, às vezes os próprios sócios, enfim, podem ter alguns tipos de acordo. Não vamos declarar isso, não vamos colocar isso. E aí, de repente,
brigou, vamos separar a sociedade. E aí? Infelizmente, o que vale é o que está no contrato. É o que está no É o que está contrato? no contrato. Ah, mas daí tem um papel, um e-mail que foi mandado. Aí a gente vai entrar na parte jurídica. O advogado vai ter mais trabalho para poder defender. Ah, mas é o que foi acordado no contrato. Então, qual é a importância de você manter assim, com transparência, né? Todos os dados, todos os balancetes. Como que você enxerga isso? Olha, quando a gente for falar de balancetes e os dados contábeis, ou até os dados financeiros, né? Quanto mais transparente for, mais fácil fica para você poder provar na justiça o que tiver que provar, provar para o fisco, provar para a Receita, o que tiver que provar. E numa divisão de sociedade também, fica tudo muito claro, preto no branco, de assim, esclarecido o que é, o que deve, o que tem para receber. Agora, quando tem aquela coisa que já começa com ocultações, logo no início, já não é bom negócio. Fala, não, a gente faz dessa forma, a gente deixa aqui um contratinho de gaveta. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí vai ter problema. E para nós peritos judiciais e para os advogados, a gente agradece que a gente está lá para resolver os problemas, né? E para acaba encontrando outras coisas, né? Eu queria que você me trouxesse mais algum case que ajude a pessoa Vamos lá. em casa a entender a importância do que a gente está falando. Perfeito. Tem um caso que o casal estava se separando, né? E aí eu recebi os balanços contábeis. A mulher tinha acesso desses balanços contábeis. E eu percebi que dentro da empresa não estava discriminado as máquinas e equipamentos. E era dentro da área de. ah, Como que fala? De lava-louças industriais. Eles cuidavam de restaurantes e tudo mais, né? Cada máquina, R$ 60.000. Eles tinham mais de 50 máquinas. E nenhuma delas são discriminadas. Falei, metade daí é seu. Falei, e deve ter outras coisas que a gente não sabe. Por exemplo, os contratos. Tem participação nos contratos, por mais que a divisão seja hoje, mas se um contrato vai até dezembro de 2025, você está deixando de usufruir disso. Também vai entrar no bolo. E a hora que a gente traz tudo isso, o número ele cresce. Ah, mas esse perito é louco, está inflando os números. Não, a gente só está fazendo a conta. É muita coisa. E eu tô imaginando aqui, a gente falou de relacionamento, né? Casal, a gente falou de empresa. E se a gente juntar, tipo, empresa familiar? Deve ser uma belezura, então, né? Porque aí deve ter muita coisa, né? Sim, aí é o risco, né? Inclusive hoje as empresas e famílias, elas estão colocando todos os bens em holding para proteger o patrimônio, né? Mas ela vai cair em outras áreas, porque daí aquele patrimônio da pessoa física, ele vai para a pessoa jurídica, os herdeiros eles acabam sendo sócios, né? Daí você precisa entender muito bem antes de fazer uma holding quais são os outros impactos que você vai ter. Por exemplo, se ter uma holding, obrigatoriamente você precisa ter um administrador responsável. Da mesma forma que para você abrir uma empresa, você precisa ter um contador para assinar. Então, olha só, você vai jogar todo o seu patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, que vai se chamar uma holding. Ali você já vai ter gastos mensais com um contador e um administrador. Para reduzir o ITCMD, eventualmente quando alguém falecer, para ter uma economia num tributo, mas também está num gasto de um outro lado. É um ponto de atenção, precisa colocar tudo numa balança. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Para cada caso, será um caso. E você também atua nessa área, por exemplo, dando clareza, trazendo clareza para qual Sim, seria a maneira mais transparente vamos, de você constituir aí? vamos lá. Uma das minhas especializações é o compliance, que é a governança corporativa para mitigar riscos. Então, eu posso mitigar todos os riscos empresariais, tanto financeiro, RH, logística, marketing. Então, a pessoa, o empresário ou a família que pretende fazer alguma coisa ligada a finanças, é muito importante a presença de um administrador para mitigar esses riscos. Para a gente trazer
todas as cartas na mesa, eles olharem quais são os caminhos e fazer a melhor decisão. Eu vejo hoje muitas holds que não estão com administradores, como responsáveis. E aí tem a fiscalização. Aí acarreta outros problemas. E a função, por exemplo, de um perito, você também pode trabalhar como um mediador, no caso ali está tendo uma separação, você consegue também trabalhar como um mediador, fazendo essa análise dos cálculos e trazendo, de repente, ideias para se fazer um acordo ali amigável? Sim, o mediador, ele é escolhido pelas partes como uma pessoa de confiança, né? Então, qualquer pessoa pode ser um mediador. Não existe uma profissão específica. Lógico que esse mediador, ele precisa ter um conhecimento de cálculos, um conhecimento jurídico. Normalmente são os advogados, contadores, administradores, economistas acabam atuando nessas áreas, né? Porque eles têm um pouco mais de respaldo, mas nada impede que outros profissionais, ou até mesmo sem formação, sejam mediador. A lei ela não impede isso, tá? Mas quando você pega uma pessoa que tem um pouco mais de instruções, isso favorece para ter uma equidade, né, nos cálculos ou que você vai apresentar para esse cliente. Inclusive, falando dos administradores, a Lei 4.769 de 65, que é a lei dos administradores, ela permite fazer a conciliação e a mediação. Tá? Porque isso também pode evitar, por exemplo, que isso fique se arrastando por muitos anos, né? Se Sim. você tem uma parte isenta e que realmente faça um levantamento baseado nos números, né? Nos dados mesmo, pode reduzir esse tempo, né? Sim, reduz tempo, reduz custos. Para você ter uma ideia, voltando para o caso do divórcio, você fazer um divórcio amigável apenas no cartório, né, que você vai lá, de comum acordo, tá tudo certo, fica um valor de mais ou menos uns R$ 3.000 para você fazer esse divórcio. Quando é apenas amigável, mas você precisa de um advogado para estar instruindo, de acordo com a tabela da OAB, se eu não me engano, né? Até peço desculpa para os advogados se tiver alguma coisa equivocada, é em torno de R$ 7.000, tá? Pode ter uma variação um pouquinho para mais para menos. Agora, quando é litigioso, vai para Tribunal de Justiça, de acordo com a tabela, já vai para 11.000. Daí, e o perito? Também tem os encargos, daí tem as custas processuais. Então, quando você tem um profissional para poder tentar resolver isso amigavelmente, resolve mais rápido. Tem a transparência, porque são profissionais dentro de órgão de classe, são profissionais que trabalham com habilitação para tal, né? E isso traz economia e celeridade. Então, essas são algumas das vantagens. Eu, como leiga, toda vez que eu penso assim, separação, divórcio, eu acho que o caminho que meio que natural é procurar um advogado. Só que o que você trouxe aqui para mim é um panorama bem diferente, inclusive de possibilidades, né? Em que momento a pessoa ela entra em contato com o perito? Ela entra antes? Ou é o advogado dela que vai te contratar? Qual que é o melhor caminho? Olha, vamos lá. A minha sugestão é que o cliente ele já tenha o perito judicial e o advogado logo no início. Por quê? O perito judicial ele vai dar todas as ferramentas para o advogado já entrar com a petição inicial, pedindo tudo o que for necessário, favorecendo no valuation da empresa ou até mesmo na apuração dos haveres que tem lá. Então, o que acontece? Isso vai trazer mais segurança para o cliente desde o início. Porque às vezes um pedido que faltou alguma coisa por falta de conhecimento técnico financeiro do advogado, lá na frente depois, o juiz pode não dar. Então a importância é que, desde o início, quando tem o perito judicial, ele vai ser um auxiliar do advogado na parte de cálculos financeiros. Ou às vezes até mesmo vai fazer um acordo. Porque se for para a justiça, vai ficar tudo muito mais caro. Né? Então, trazer esse tipo de segurança trabalhando em conjunto. E é sugerido que o cliente mesmo ele faça a busca do perito judicial para não achar que o advogado está levando alguma coisa, para ter maior transparência possível e confiança. Da mesma forma que ele procurou um advogado, que ele procure um perito dentro dos órgãos de classe. Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Contabilidade e também tem a própria perícia que fica à disposição. Entendi, porque você vai trazer a parte técnica financeira. Sim.
E o advogado é a pessoa que vai entrar com a parte das leis. Então, Correto. seria uma parceria ali. Sim, e por isso começa logo no início. Colocar o perito no final é a mesma coisa que você, a hora que vai terminar o bolo, fala, esqueci o fermento, né? Não vai crescer. Então, partindo desse princípio, já ter o perito judicial desde o início, tá? Que inclusive a gente vai conseguir maximizar os ganhos logo no início. Eu queria que, baseado na sua experiência, que você desse alguns conselhos para quem está assistindo. Por exemplo, sinais de alerta, né? Que começou, como você falou, isso aqui a gente põe aqui, faz na gaveta, isso aqui a gente transforma em criptomoeda. Quais são os alertas, assim, que você poderia trazer para quem está assistindo, tipo, dar uma atenção ali que isso aqui não tá legal? Olha, o primeiro alerta é quando aquela lanterninha, tanto do homem ou da mulher, acende primeiro. Fala, alguma coisa tá errada. É o primeiro alerta. Nem sabe. Talvez seja o momento já procurar um profissional e esclarecer as suas dúvidas sobre por que você está em alerta. Né? Porque a gente tem internamente aquele sensorzinho, né? A hora que ele disparar, acho que é o momento, é o primeiro sinal para procurar uma ajuda profissional, seja de advogados ou até mesmo se for na área financeira, de administradores, contadores, economistas. Achou alguma coisa estranha, melhor não deixar virar uma bola de neve. Não, porque daí tanto o profissional de finanças, vamos falar assim, fala, não, essa movimentação aqui foi porque teve a compra de uma máquina. Mas não foi avisado, eu sou diretora, sou sócio, também não fui avisada. Então, daí você tem que falar com a sua equipe. Daí a gente vai jogar para refazer o quê? As normas e procedimentos internos. Talvez precisa fazer uma readequação, né? Então, são algumas das coisas que dá para se fazer. Mas o primeiro alerta é aquele interno. Falar alguma coisa está de errado. Por quê? O casal, ele se conhece. Então, quando qualquer coisa muda o padrão, fala, opa, tem alguma coisa que eu preciso ficar em alerta. Então, procura ajuda de profissionais especializados que, através do relato, a gente vai poder mostrar algum dos caminhos. Até porque vocês já estão acostumados aí, pelo que eu tô vendo, que tem muitos sinais aí que vocês não já viram isso aqui em algum outro lugar, né? Sim. Ô, Fernanda, a gente falou bastante sobre a sua atuação profissional, né? Como um perito e como você orienta. E eu sei que você também tem um curso para pessoas que gostariam de atuar como peritos na área administrativa. Sim. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho desse universo. Eu sei que tem lá no nosso podcast, inclusive, vou falar de novo, vou deixar aqui o link onde ele contou como ele entrou nessa carreira, né? Começou a atuar como perito. Mas eu queria que você me desse um panorama aí de como funciona, para quem é o seu curso. Eu tenho 2 cursos. O outro a gente vai falar em janeiro, em breve, Ó, o tá? spoiler já. É um spoiler, que é o curso de perícia para profissionais liberais. Já está prontinho e a gente vem esmiuçar ele mais para frente. O outro é a continuidade da live passada, né, do podcast, que é a perícia judicial para profissionais da administração, onde eu falo sobre o perito em RH, marketing, TI, logística, financeiro e todas as 110 áreas que são dos administradores, que eles podem atuar como peritos judiciais sem a necessidade de concurso público. Então, quem quiser saber mais, como que a pessoa localiza você? Vou falar para você deixar aqui. Tem o site, que é o www.propericia.com.br. É isso. De novo, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui colocar várias minhoquinhas na cabeça das pessoas que estão em casa, sinais de alerta e, principalmente, esclarecer a importância de contratar um profissional especializado que vai mediar aí essas situações que, imagino, são bem caóticas e bem Sim, tensas, né? e é importante, por mais que a pessoa fale, vou ter que fazer um investimento. Na verdade, esse investimento a gente está resguardando o que é o de direito da pessoa, que ela pode ser lesada, ela pode ser prejudicada. Por mais que, mas eu não quero comprar briga com ele ou com ela. Ok, se a pessoa está em paz, tranquilo, mas às vezes quando tem crianças envolvidas, você pode ter coisas melhores para os seus filhos. Às vezes, ok, você não quer para você, não quer para mim, mas deixe para os filhos, faça aquela divisão de forma mais justa, né? E a perícia judicial, ter um perito
assistindo, acompanhando todo esse processo nos cálculos, nas negociações, vai trazer muito mais segurança, tanto para o homem como para a mulher, né? Então, às vezes eu falo no lado muito feminino, mas pode ser o contrário também, pode ser o homem sendo prejudicado, a mulher é empresária, tem uma série de coisas, a gente não sabe. Então, a importância de um especialista em cálculos financeiros para trazer a segurança do patrimônio e os direitos necessários. Porque os números não mentem, né? Não mentem. Sempre vai dar certo. Vai dar certo. Muito Vai bom. dar certo. Muito obrigado. Obrigado para você que ficou até agora aqui nesse vídeo e até a próxima.